Hoje foi votado o parecer do relator, senador Decídio Amaral, sobre o projeto de resolução do Senado número 1, na Comissão de Assuntos Econômicos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o esforço do senador Decídio Amaral em buscar o consenso sobre o projeto da resolução do Senado número 1. Apesar de todo o esforço em se buscar um consenso, eu e outros senadores votamos contra o parecer do senador Decídio Amaral. Como o próprio relator tem falado, a unificação do ICMS representa praticamente 70% da reforma tributária. Então, não podendo ser feito de forma acelerada, sem avaliar os estragos que vão gerar nos estados em desenvolvimento. Mas pegando o mesmo gancho, senhor presidente, não podemos fazer uma reforma tributária só no ICMS. Temos que junto debater também os tributos federais. Não que o Estado de Goiás, o Norte, o Nordeste e o Espírito Santo são contra essa unificação, mas a única política na última década que teve realmente eficácia para o desenvolvimento dos estados menos desenvolvidos foram os incentivos fiscais. Estados que não tinham infraestrutura, nem logística, cito como exemplo portos, aeroportos, oferta de energia, rodovias, capazes de atrair empresas. Então, analisando essa linha, eu tenho que não podemos tirar o único mecanismo que os governadores dos estados para atrair novas empresas. Veja isso, é mais uma concentração do poder na União. A maior parte de todos os recursos já também ficam com a União. Os estados estão todos em dificuldades financeiras, para superar isso, precisa atrair novas empresas. Cito como exemplo o meu estado de Goiás, que tem como meta buscar 10 bilhões de investimento por ano. E o Estado tem conseguido alcançar essa meta graças aos incentivos fiscais. Para se ter uma ideia, os 10 bilhões de investimento da iniciativa privada representa mais de 60% de toda a receita do Estado. Então, esses investimentos são de extrema importância para o nosso Estado. Os incentivos fiscais não são usados para a guerra fiscal, mas sim como ferramenta para alavancar e atrair empresa para o nosso Estado. Os incentivos são feitos porque o Estado não tem infraestrutura. Isso não pode ser considerado como uma questão de guerra fiscal, mas sim como fortalecer a política e geração de emprego. Pois, prova disso é que ontem na Comissão de Assuntos Econômicos, lotada de trabalhadores, defendeu os incentivos fiscais, defendeu os seus empregos. Hoje, como foi lançada essa discussão, eu acho importante criar o Fundo de Desenvolvimento Regional, mas é preciso fazer diferente da proposta do governo. Primeiro, precisamos investir maciçamente na infraestrutura nos estados. E aí sim, com o passar do tempo, nós unificarmos o ICMS. Mas para iniciar o processo de unificação do ICMS e criação do Fundo de Desenvolvimento Regional de Compensação, vai nos colocar mais uma vez na mão do governo federal, enfraquecendo ainda mais os estados. Quem sabe do desenvolvimento dos estados e de suas dificuldades e a velocidade para superar esse problema são os governadores. E por isso que cito o meu estado, que saiu de um PIB em 1998, de 17 bilhão para um PIB de 107 bilhão. E isso não teria acontecido se o próprio Estado não tivesse corrido atrás de investimentos privados e se Goiás tivesse esperado a decisão da União, o PIB jamais teria crescido desse jeito. Não podemos tirar dos governadores o poder da decisão de investir em infraestrutura, porque quem sabe das dificuldades de cada estado, onde precisa melhorar, são os governadores. Então, a unificação do ICMS, no ponto de vista do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, é tirar a oportunidade, é tirar o direito desses estados tomar a decisão em seu favor, em favor do desenvolvimento regional. Imagina os estados que utilizam os incentivos fiscais, estados que começaram a se industrializar. Cito como exemplo o meu estado, que atraiu
várias montadoras automobilísticas, como a Hyundai, a Mitsubishi, a Suzuki. Esses estados não concluíram as suas cadeias complementares, que são as transportadores, empresas de autopeça, componentes eletrônicos, que vão ainda se instalar. E sem os incentivos fiscais, por que essas empresas vão instalar em Goiás, ou no Norte, Nordeste, ou no Espírito Santo? Então, o que acontece? Se unificarmos o ICMS, os empresários não terão como pagar essa conta. Eles não podem dar o desconto que é maior que a sua margem de lucro. Então, quem vai pagar essa conta? Já sabemos, é a população. Nós não temos logística, não temos matéria-prima, não temos mão de obra qualificada. Então, com certeza, essas empresas, de muito pouco tempo, vão se fechar. E vai voltar para onde? Vai voltar para os grandes centros, porque lá é que tem maior concentração do mercado consumidor, mão de obra qualificada, matéria-prima. Então, por que essas empresas ficarão em Goiás ou em qualquer outro estado do Norte, Nordeste ou Centro-Oeste? Um estudo promovido pela Dial Brasil, é claro, caso haja aprovação da PLS1 como ela está, gerará 2 milhões de desemprego no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. Nós voltaremos a assistir a Romaria dos Retirantes, rumo a São Paulo, a destruição de famílias, abandono de lares. E os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste voltarão a ser estados só da agricultura e pecuária, como éramos há 15 anos atrás. Mas nós precisamos mais do que isso. Precisamos de indústria, precisamos de comércio, precisamos de emprego gerado pelos incentivos fiscais. E é por isso que votei contra o relatório do PRS-1, porque defendo um debate mais aprofundado e, no momento, a manutenção da atual alíquota do ICMS existente, tanto para a indústria quanto para o comércio, porque defendo o desenvolvimento regional, defendo o setor produtivo e, principalmente, os empregos gerados pelos incentivos fiscais. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, senhor presidente.